Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, em mais uma aula. Queremos convidar você nesse momento a participar conosco dessa aula tão abençoada que será. Queremos desde já, Rafael, agradecer a todos os nossos inscritos. Estamos chegando a 350 inscritos. Vocês são bênçãos em nossas vidas. Você que tem comentado, que tem compartilhado, que tem curtido, continue nos ajudando e o canal vai continuar crescendo para a glória do Senhor. Não se esqueça, se inscreve, viu? E nós também queremos agradecer para todos os nossos patrocinadores, aqueles que estão aliados conosco, entre eles Marca da Paz, Lírios Recepções, Avalanche Lanches, Pinheiros Tecnologia e Chiquinho Sorvete, um dos melhores sorvetes da nossa região, Leco. Queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores que têm colaborado nesse projeto, Leco. No final do vídeo tem novidade para você, então fique até o final. Então vamos lá, lição número 13, roda a vinheta. Mas não tem vinheta, né? Não tem vinheta, pior. Lição de número 13, Rafael, com o tema O Deserto Vai Passar. E o texto do dia? O texto do dia diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. E a síntese? A síntese diz: a caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo em breve terminará e estaremos para todo sempre com o Senhor. E o texto bíblico, Rafael, ele se encontra lá em Números capítulo 32, versículos 31 ao 33 e também no capítulo 33, do versículo 50 ao 56. Mas para a gente entender melhor a didática da lição, nós vamos comentar desde o capítulo de número 32 até o capítulo 36, que são os últimos capítulos do livro de Números. Bom, antes de nós entrarmos em nossos tópicos da nossa lição, nós temos que entender que hoje nós vamos reforçar e concluir o que foi dito durante todo o trimestre. Aliás, diga-se de passagem, o próprio livro de Deuteronômio vai dizer sobre isso, vai relembrar o povo a respeito de tudo que Deus tinha falado para Moisés falar para o povo. Então, a lição estará passando por tudo isso, Leco. Exatamente, Rafael. Só para reforçar a ideia, o próprio Jeremias, escrevendo no livro de Lamentações, lá pelo capítulo 13, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, a melhor maneira de nós termos motivação é nos lembrar do que aconteceu antes. Então, essa lição ela é exatamente como o Rafael já mencionou, para nós reforçarmos o que já foi dito no trimestre e para que a nossa fé seja reforçada no presente. Tópico de número 1. Chegando ao fim da jornada. Finalmente, a antecipação da herança. Bom, no capítulo de número 32 do livro de Números, nós vamos entender que 2,5 tribos, a tribo de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés, eles pleitearam, eles desejaram possuir uma terra em que Deus ainda não tinha determinado para eles. É como se a terra prometida que Deus tinha dado para eles, é como se eles quisessem antecipar a sua bênção. É como se eles quisessem pleitear uma coisa que ainda Deus não tinha dado para eles. Por isso eles ficaram com a sua antecipação da herança, Leco. Exatamente, Rafael. E esse pensamento nos leva a imaginar que às vezes nós acabamos nos conformando com qualquer coisa. Deus ele tem a bênção completa, nós acabamos querendo qualquer coisa. Nós mencionamos agora há pouco na conversa que o próprio Judas ele escolheu trocar aquilo que era mais precioso e vendeu Jesus por míseras 30 moedas, o valor que pagava-se por um escravo, Rafael. Também tem o caso de Ló, que Ló desejou incessantemente as terras que não eram terras boas, mas ele desejou para ele, porque a gente tem isso natural de querer as coisas rápidas e acabamos trocando o que é de mais valioso que Deus tem para nós por coisas supérfluas, por coisas efêmeras. O que nós aprendemos disso? Que nós não devemos trocar a bênção, a promessa de Deus por coisas paliativas. O subtópico 2 fala, Rafael, o perigo de ficar à margem de Canaã. Eles olharam para aquelas terras, desejaram e permaneceram lá, mas eles não entraram, eles ficaram à margem, eles ficaram antes. E é interessante porque as terras que anteriormente eram habitadas por Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, elas eram terras, Rafael, que tinham os seus benefícios. Tinha a plantação boa, era terra de gado, de cria, então aquilo trouxe uma euforia que eles acabaram por desejar ficarem ali sem nem ao menos entrar na terra prometida. Eram terras boas, mas não era a promessa de Deus. Precisamos saber diferir as coisas, aquilo que é para nós, aquilo que é promessa de Deus. Foi exatamente, Rafael, o caso
do filho pródigo. O filho pródigo quis alguma coisa fora do tempo, fora da bênção dele. Deus permitiu que ele tivesse, a gente conhece a ideia, capítulo 15 de Lucas. Ele foi e perdeu tudo. Por quê? Porque não era a bênção que Deus tinha para ele. Vamos ter sabedoria. Certo, Rafael? É verdade. E Leco, tem um perigo muito grande que corre de nós estarmos à beira da promessa, de nós estarmos à beira, à margem da terra prometida, é que nós podemos aplicar esta mensagem a respeito dos falsos profetas, Leco. Em Mateus capítulo 7, do versículo 22 ao versículo 23, vai dizer que eles pregaram, que eles faziam coisas no nome do Senhor. Todavia, no dia em que eles foram bater na porta do Senhor, Jesus disse: apartai-vos de mim, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Aí corre um perigo muito grande, Leco, por nós acharmos que nós estamos fazendo certo, quando na verdade em nosso interior, dentro dos nossos corações, nós estamos desviados, nós estamos desapartados daquilo que Deus prometeu para nós. Nós estamos desapartados da vontade do Senhor, Leco. Então corre um perigo muito grande de nós ficarmos à margem, à beira da terra prometida, Leco. Exatamente, Rafael. E a gente tem essa ilusão de que ali já está bom, de que aquilo ali basta. Nós temos a mencionar também Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9, Jesus contando a parábola, Rafael, da figueira estéril. Perceba que se você for ler, você vai ver que é uma figueira plantada em uma vinha. Ela está plantada, ela está bonita, ela está ali, ela tem folhas, mas ela não frutifica. Então, por vezes, nós achamos que está plantado, que viver, que habitar aqui para a igreja está bom, mas Deus está querendo mais. E aí aquela figueira, ela está ali, mas ela não frutifica. Então, Deus criou, Jesus contando, criaria uma situação para que ela desse fruto. Porque Deus não quer que nós estejamos à margem, Deus quer que nós estejamos dentro. Deus quer nos entregar uma bênção, quer nos colocar no projeto por completo, não somente pela metade. Não é só estar, é frutificar. Exatamente. E que o diga, Leco, os nossos amigos pastores que têm feito os fiéis de mercadoria, né? Corremos um perigo muito grande de estarmos à margem da terra prometida, de nós estarmos à margem daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Vamos refletir nisso. Tópico de número 2, fé e herança. Bom, em Números capítulo 34, Deus estabelece os limites da terra prometida. Deus estabelece o limite da terra que o povo de Israel iria herdar. Desta informação, Leco, nós dependemos dois pontos importantes. Primeiro, a respeito da fé. Por quê? Porque Deus estava delimitando, Deus estava colocando um limite numa terra que eles ainda não possuíam. Desta forma, Deus estava induzindo, estava colocando dentro do coração, estava treinando o coração dos israelitas no que tange a fé. Aliás, se você perdeu esta aula sobre fé, o link estará aqui no card. O segundo ponto, Rafael, nós falamos de proteção. Por que proteção? Porque Deus, que havia chamado esse povo que estava conduzido à terra, que havia entregue pela fé, também se o povo é de Deus, se a terra também é de Deus, Deus havia de se responsabilizar por este povo, protegendo ele, não só fisicamente, não só em sentido de guerra, mas espiritualmente. O Deus que nos chama, que nos está conduzido, é o Deus que nos protege. Lembre-se disso, Deus nos chama pela fé e nos protege. E aliás, Leco, essa proteção só vinha se eles permanecessem em obediência. Coisas que as 2 tribos e meia não fizeram, porque eles pegaram uma herança que não eram deles. Por isso eles não estavam debaixo dessa promessa de proteção e debaixo de uma fé num Deus vivo. Lembre-se disso. A fé, ela por vezes vai nos exigir riscos, Rafael. Mas o mesmo Deus que nos chama a vivermos pela fé é o Deus que nos protege. Mas é necessário lembrar de uma coisa: obediência. Tópico de número 3, o fim da jornada. É interessante nós lembrarmos que o tópico de número 3 ele vai falar dos 2 últimos capítulos do livro de Números, que é o capítulo 35 e o capítulo de número 36. E o capítulo 35, Rafael, ele fala da oferta aos levitas. Que oferta seria essa? Estão ali nos versículos de número 1 ao 8, que fala das cidades que seriam entregues aos levitas. E dentro dessa exigência de cidades aos levitas, 6 cidades seriam separadas, que está ali nos versículos 9 ao 15, que são, Rafael, as cidades refúgio. É muito interessante porque as cidades refúgio, elas foram separadas para acolherem, para receber pessoas em situações complicadas. Vai falar de pessoas que houvessem matado, que houvessem feito um homicídio sem a sua intenção, e elas entrariam naquela cidade, Rafael, e ali elas encontrariam proteção. É lindo porque as cidades são estas: Quedes, Siquém, Hebron, Bezer, Ramote,
Golá. Então essas cidades, cada uma delas aponta para uma obra de Cristo, porque as pessoas elas viriam, Rafael, preocupadas, iriam, e se você for ler ali do versículo 22 em diante, você vai perceber que ele menciona essa certa guerra, porque o acusado ele estaria fugindo de alguém chamado Vingador de Sangue, mas quando ele entrava ali na cidade de refúgio, aos cuidados do sumo sacerdote, ninguém poderia tocar neles lá. É lindo isso, Rafael, porque em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus está chamando pessoas e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, as cidades de refúgio apontam para uma obra de Cristo. E é lindo porque o Salmo de número 23, que é o Salmo onde aparece ali o pastor, diz assim que ali nós encontraríamos descanso para as nossas almas. Então, a cidade de refúgios, ela aponta para a obra de Cristo. É Cristo, é uma figura de Cristo aqui no Velho Testamento. E agora falando sobre estabelecimento de leis justas, né? É interessante notarmos que em Números capítulo 35, do versículo 16 ao versículo 34, Deus está tratando a respeito do homicídio culposo e doloso. Em Números capítulo 36, Deus estará tratando sobre a previsão da herança para mulheres. O interessante notarmos, Léo, que se nós fôssemos fazer um estudo detalhado dessas ambas as leis, nós iríamos perceber que elas estão apontando para a morte de Cristo, que elas estão apontando para o sacrifício de Cristo. Aliás, quando nós estamos falando sobre o batismo de João Batista, em Lucas capítulo 3, versículo 3, em que diz que o batismo dele é para remissão de pecados, para perdão de pecados. O batismo de João Batista também aponta para o sacrifício de Cristo. Aliás, também o próprio sacrifício do Antigo Testamento vai apontar para o sacrifício de Cristo. Por isso, não existe perdão verdadeiro e genuíno se não for através da morte com Cristo e através da crucificação com Cristo e a ressurreição com o nosso Cristo, Léo. Perfeito, Rafael. Então você percebe que o centro sempre vai ser Cristo. Tudo vai estar apontando para Cristo, porque Ele é o centro da Bíblia, o centro do cristianismo, o centro do Evangelho é Cristo. E o que nós podemos aprender desta lição? Não somente da lição, mas como de toda a revista, é que a caminhada do povo de Israel no deserto se iguala à nossa. Assim como o povo de Israel teve diversos desafios que lhes foram muito difíceis, mas Deus os ajudou a vencer, assim é a nossa caminhada. Aliás, a mesma caminhada deles é a nossa, que nos exige fé, que nos exige sacrifício, mas que no final vai valer muito a pena. Israel caminhava para uma terra que emana leite e mel. A igreja está caminhando no mesmo deserto para a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Então, tenhamos fé nesta caminhada. Por isso, Lego, que nós também devemos nos apropriar dessas histórias de fé, devemos nos apropriar dos acertos e dos erros que o povo cometeu para com Deus, porque somente desta forma nós podemos adquirir experiência e maturidade diante de Deus para que possamos alcançar aquilo que Deus nos prometeu, que são as mansões celestiais. Lembre-se, o deserto vai passar, mas ele vai nos trazer experiências, lições e maturidade. É que tem novidade para esse novo trimestre? Com certeza, Rafael. Está chegando o novo trimestre com a lição com o tema cobiça e orgulho. Nós vamos estar entrando com o nosso núcleo presencial ali, Rafael, na congregação Monte Carmelo, às 16 horas, todo sábado à tarde. Não perca, participe conosco. Nós teremos, Rafael, subsídios para professores, para alunos, dinâmicas. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Não deixe de participar. Convide seu amigo, convide seu professor e vamos lá, né, Rafael? Exatamente. E EBD Núcleo, priorizando a palavra.